Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte de perguntas e respostas. Lembrando sempre, para que nós possamos praticar a frase de Émile Coué todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Não somente essas mentalizações, como outras que contém no livro Minhas Orações. É bom sempre fazer. Primeira pergunta, masculino, 62 anos, sou adepto da Seitonei há 6 anos e meio. Há poucos dias perdi muito peso e em seguida descobri que estava com diabetes muito alterada. E por esse motivo perdi a visão parcial, não consigo ler. Fiz todos os exames solicitados pelo médico e nenhum apresentou alteração. Estou tomando os remédios receitados e fui informado que a visão vai voltar gradativamente quando os diabetes ficar a nível menor. Porém, mesmo tomando os remédios, ainda não conseguimos chegar a esse nível. Como devo proceder para tudo normalizar? É importante que entenda que muitos casos de visão estão relacionados a antepassados que estão na treva, estão sem luz. Por esse fato que, quando eu mencionei aquele relato que está no livro Iluminando Seu Caminho, daquela senhora que estava com glaucoma e a filha estava com paralisia facial, no momento que adentraram no cemitério, depois de viajarem 430 quilômetros, entraram no cemitério, ela se curou do glaucoma e a filha no dia seguinte sentiu, no mesmo dia, no mesmo instante que colocou os pés dentro do cemitério, começou a sentir pontada no rosto, no lado que estava a paralisia. No dia seguinte não havia mais nenhum problema, a água já não escorria quando ia tomar água. Antes, ao tomar água, a água escorria porque estava paralisada uma parte. Ambas ficaram curadas. Então, esse é um detalhe que você tem que entender o seguinte: não tenha repulsa de cemitérios. Vá visitá-los. Há muitas pessoas que falam, não gosto de cemitério. Ninguém gosta de cemitério, né? Nem mesmo o coveiro que trabalha lá nessa função não gosta de cemitério, mas é importante nós, pelo sentimento de gratidão, visitar os túmulos antepassados. E tem jazigo da família que você não visita há um bom tempo ou nunca visitou. Então vá visitá-los um por um, leve um balde, leve a vassoura, leve um detergente, lave a superfície e em casa faça oração todos os dias para os antepassados, coloque um copo d'água, tem antepassado seu que está com sede e por isso que dá diabetes, por esse fato que não deixe de visitar por parte do pai, antepassar por parte do pai e antepassar por parte da mãe. Visite todos sem falta. Leve flores e leve também um copinho de plástico. E aquele que tem a tampinha, tire a tampinha e deixe aberta sobre o jazigo, ok? Quando eu mudei para São Paulo, eu sou do interior, lá de Indiana, perto de Presidente Prudente. Mudei para São Paulo em 1949. E eu lembro quando era pequeno, quando tinha 4, 5 anos, todos os anos meu pai levava, e toda a família, nossa família toda, pegávamos 2, 3 conduções para visitar o jazigo do meu tio. Meu tio, ele estava em São Paulo estudando, e em 1945 ele sofreu um acidente de bicicleta, ainda muito jovem, 17 anos, e veio a falecer. Então eu estava enterrado em São Paulo já. E todos os anos, aquele ônibus lotados, todos lotados, porque finados eram aqueles ônibus que andavam a 30 por hora, desconfortável, e era essa visita que meu pai nunca deixava de fazer. Então, e levava toda a família, obrigando, fazendo com que os filhos também fossem. E eu lembro quando meu pai já estava com quase 80 anos, ele viajou para o interior de São Paulo, viajou mais de 600 quilômetros, para visitar os jazigos da família,
da família, não era nem antepassados dele, era da irmã, do cunhado e até de alguns parentes que não chegaram a ser, nem chegava a ser antepassado colateral. Era simplesmente algum conhecido, tá? Alguém da família, e porque os antepassados do meu pai estavam todos no Japão, mas ele foi visitar por aquele amor, e eu até cheguei a pensar, será que é a despedida dele, será que já vai deixar o corpo carnal para fazer isso? Mas não, viajou 3, 4 cidades e fez um por um em cada cemitério onde tinha um parente, um cunhado, ou parente ou irmã, ele foi visitar, tá bom? Então isso é muito importante. E você fez a pergunta, e em casa todos os dias, leia a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade de manhã e palavras do anjo à noite. Em ficando curado, não deixe de continuar a leitura da Sutra Sagrada. É sempre ad eterno, a oração para os antepassados. Pergunta número 2. Feminino, 66 anos, pratico a Seichoné há bastante tempo. Venho sofrendo muitas dores nas costas e nervo ciático. Gostaria de saber o que posso fazer para melhorar esses sintomas. As costas, o Dr. Frank Caprio curou uma paciente dele e quando ele descobriu a causa é que ela não se sentia amada pelo marido. E não estaria acontecendo a mesma coisa contigo, não? E às vezes a pessoa fica doente para chamar a atenção do cônjuge, porque o cônjuge não fica dando paparicada, não fica fazendo cafuné, não fica dando aquele amor, aquela atenção, então a pessoa fica doente para chamar a atenção. Ou se não está casado, por isso que é importante mencionar o estado civil nas perguntas, quando fizerem as perguntas, viu? Ou se não está casada, ou já foi casada, mas ainda guarda certos ressentimentos com relação ao cônjuge que faleceu ou que se separou, né? Então é importante praticar essa mágoa, mesmo que não esteja junto, ou pratique porque a mágoa está ainda no seu inconsciente. Então, se o seu marido está vivo, então pratique o agradecimento, agradeça. É importante substituir a insatisfação por gratidão, que a insatisfação é que gera esse tipo de problema também, ok? Então perdoe e agradeça 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 vezes por dia o seu marido e veja que ele também vai mudar, ele vai ser mais atencioso se você começar a praticar obrigado, muito obrigado todos os dias sem falta, ok? 30 minutos, se consegue agradecer 5.000 vezes por dia. Em Portugal, creio que já devo ter contado aqui, estava na cidade de Condeixas e chegou uma senhora trazida por uma divulgadora e ela sentou na ponta da cadeira e eu falei, o que a senhora veio falar comigo? Ah, professor, minhas costas, não consigo, há 26, 27 anos sofro com essas dores nas costas. E aí eu falei para ela o seguinte, a senhora começou a trabalhar cedo, não foi? Sim, ia feliz para o trabalho. Falou, não, ela disse, não, ao contrário, meu pai era muito pobre, então meu pai ganhava muito pouco, então, e desgraçado, olha a palavra que o pessoal usa, desgraçadamente tive que trabalhar numa loja para poder ajudar a família. E aí eu falei, mas a senhora devia agradecer por esse fato. Não, mas meu sonho era estudar ele. Então me diga uma coisa, a senhora trabalhava e ficava com todo o dinheiro? Falou, não, entregava o envelope fechadinho, conforme eu recebia do meu patrão, eu entregava para minha mãe. Agora diga uma coisa, se a senhora souber de alguém que está sofrendo, passando necessidade, desempregada, a senhora sabe do local que está recrutando, está admitindo funcionário, a senhora conduz essa amiga para esse local e ela começa a trabalhar, a senhora vai ficar contente ou vai ficar triste? Ora, pois, vou ficar feliz. Pois é, agora mesmo que a senhora falou que desgraçadamente teve que trabalhar e a senhora não estava feliz porque via as amigas que estudaram com a senhora passarem diante da loja e a senhora ficava triste.
Não foi isso que a senhora falou? Foi. Mas a senhora não fez a família feliz porque a senhora colaborou com o salário, não ajudou a família a ter uma refeição melhor, condições de comprar uma roupa melhor. Então a senhora não ajudou? Sim. E a senhora não disse que quando ajuda fica feliz? Sim. Então não era motivo para ficar feliz do que reclamar. E ela foi encostando-se na janela, foi olhando para mim, olha, Mariazinha, é verdade, é verdade. É verdade, eu nunca agradeci por isso, eu só reclamei. E aí quando ela se encostou na cadeira, a senhora veio falar comigo por quê? Horas pois, sumiram. As dores das costas sumiram naquele instante. Então aquela insatisfação que ela guardava foi substituída por gratidão porque ajudou a família, fez com que aquelas dores desaparecessem. Okay? Então, nervo ciático é também quando, principalmente pessoas que têm muitos irmãos, os pais não conseguem dar aquela atenção porque tem muito trabalho e não dão aquela atenção e o filho, ou então quando dá atenção, um filho acha que a mamãe ou o papai gosta mais do outro filho ou do outro filho, da outra filha, do que de mim gosta mais. Eu não sou muito amada, muito querida para o papai ou para a mamãe, a queridinha é fulano ou queridinha é fulano. Esse tipo de pensamento é o que você pensou no passado, na sua infância. Tire isso da cabeça e agradeça a papai e mamãe por tudo que eles fizeram, tá bom? E esse problema do nervo ciático vai desaparecer. 27 anos, feminino. Terceira pergunta. Quando ia completar 2 anos, meu pai se matou, porém ao longo da minha vida ouvi comentários que havia outras pessoas no local com ele e que meu pai não teria coragem de fazer isso, pois amava a família. Fiquei com isso na cabeça, querendo saber a verdade. Eu percebo que tudo que eu começo e com muito entusiasmo, logo desanimo, como se não fosse capaz. Será que tem algo relacionado? Sim. Sim, porque você sente que tem que dar andamento e não consegue dar andamento. É o que seu pai está sentindo. Seu pai tinha que dar andamento na vida, mas ele encurtou a permanência dele aqui na Terra. Então você está captando isso. Por isso, um detalhe muito importante. Quando a morte é trágica, necessita fazer oração à parte para aquele que suicidou. Você já fez oração especialmente para o seu pai durante 21 dias, 30 dias ou 49 dias? Então faça, tá bom? Então faça, e especialmente para ele. Leia Sutra Sagrado Chuva de Néctar da Verdade. Mas o importante, o suicida, ele fica com um sentimento de culpa muito grande. Ele se culpa pela forma como ele deixou o corpo carnal. Muitas vezes, no caso do seu pai, então, é muito mais ainda, porque deixou a família numa situação difícil, então o sentimento de culpa é muito forte e muito grande. Então, ele não está se perdoando por causa disso. Então, diga para ele, nós perdoamos o Senhor, papai, o Senhor já está perdoado pela família. E leia a Sutra Sagrada com muito amor, pausadamente, e assim, é bom que ele sinta esse amor por você e quando terminar, papai, amanhã nós continuamos no mesmo horário, tá bom? E até completar os 21 ou 30 dias ou 49 dias, como foi morte trágica, é bom fazer 49 dias. Ou então faça 2 vezes de 21 e dê todo esse amor e carinho para o seu pai, ok? Pergunta número 4, feminino, 58 anos. Fui diagnosticada com câncer no reto. Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, está escrito que não precisamos buscar a causa da ilusão para que a doença desapareça. Gostaria de ser orientada. Há pessoas em que a consciência do pecado é muito forte, vivem aflita. Meu Deus, onde eu pequei? Onde eu errei? Onde que eu errei? É nesse sentido que está essa frase na Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade. E na mesma sutra diz, o meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. Então veja, aqui nessa mesma sutra sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, fala da causa e fala do efeito. O meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. E tem outra parte da mesma sutra também que fala sobre essa parte da psicossomática. Então, você poderá dizer, mas eu estou em harmonia. Mas na realidade não está.
Não está porque caso estivesse, não estaria manifestando esse problema. Concorda? É psicossomático. Então, estudamos, na verdade, na Vida, volume 22, o quê? Que a Seichonoye ensina, transmite também sobre a psicoterapia e a psicanálise, para que as pessoas possam ir buscar no seu inconsciente, lá no porão, os conflitos, os ressentimentos, os traumas, e descobrir e trazê-los à tona, assim como Freud fez. Freud, Breuer, Stickel, Jung, todos eles, os primeiros psicanalistas começaram dessa forma, para buscar, e Freud ainda hipnotizava para que fosse descobrir onde é que estava o trauma da pessoa através da hipnose, mas chegou à conclusão que não era o caminho, porque isso não era abrangente para todos. Nem todos conseguiam ser hipnotizados. Então, conforme eu disse, então, nessa chuva, na contínua chuva de néctar da verdade, também diz o seguinte: doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação cura-se quando se substitui a insatisfação por sentimento de gratidão. Por sentimento de gratidão. É exatamente o que você precisa. Trabalhar dentro de você, fazendo uma introspecção e procurar descobrir o motivo que você muitas vezes fica insatisfeita com algo. Então procure descobrir esses momentos que você ficou muito dominado pela insatisfação, que deixou-a irritada, de forma que você até começou a usar a palavra um pouco forte. Na Chave da Beleza e Saúde, página 114, diz o seguinte: doenças da boca se manifestam em pessoas cujas palavras cortam e ferem, como espada afiada. O estado do corpo carnal simboliza a própria pessoa. Própria pessoa que manifesta. É o que o corpo, como dissesse, o corpo está falando. Você é assim por dentro. Assim, se o que sai da boca, palavras, é afiado e fere os outros, isso reflete no corpo como doença na boca. Além disso, pode se manifestar também como uma doença que afeta o reto ou o ânus e que provoca uma dor cortante, como se fosse sair aquilo que é para sair. Então, isso é um detalhe que entenda, conforme diz na Sutra Sagrada, no Acendedor dos 7 Candeiros, aceita as minhas palavras sem duvidares. E continua: doença como fissura anal, isso na Chave da Beleza e Saúde, doença como fissura anal, hemorroidas, prolapso anal, hemorragia, etc., tem maior incidência nas pessoas de temperamento irascíveis, pessoas de pavio curto, pessoas que estão sempre elétricas um pouco. É uma pessoa, normalmente são pessoas inteligentes, mas as pessoas ao mesmo tempo têm esse tipo de não conseguir se controlar, ficar nervosa, irritada e falar palavras fortes, que proferem palavras ásperas e cortantes e repreende os outros aos gritos. Por esse motivo, trabalhe, não procure se justificar. Se você não está falando momentalmente, você está gritando com alguém, procure corrigir isso para que mantenha esse autocontrole. E lembre-se, a sabedoria precisa acompanhar sempre o amor. Sabedoria e amor são duas rodas dianteiras de um veículo. Então não adianta só manifestar amor se não tiver sabedoria. Também não adianta só ter sabedoria se não tiver amor. Por esse motivo que, às vezes, há pessoas que dizem assim, eu digo na lata mesmo, eu falo mesmo, eu sou muito sincera. Mas essa sinceridade, às vezes, quando falta amor, machuca, magoa as pessoas. E então essas formas que as formas cortantes, uma forma de falar que machuca, acaba machucando a si próprio. Por isso que Cristo disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Ok? Então é importante que faça uma análise, uma introspecção e procure se policiar para que seja mais dócil no modo de falar. Muitas vezes temos que dar volta para falar uma coisa que não podemos falar diretamente, então vai para o Japão, vai para a Itália, vai para a China, todo lado, e depois fala, mas então tem muita gente, né, que precisa dar volta para a pessoa. É a história do gato subiu no telhado. Então falar pausadamente, devagar, para que as pessoas não sintam aquele choque, umas palavras muito
muito seca, ok? E por isso que é importante amor e sabedoria. Da mesma forma, só amor não é bom, conforme citamos o caso da enfermeira que poupava o ano todo o salário dela, para chegar na época do fim do ano, ir nas favelas e doar para as pessoas pobres. Só que um dia faltou dinheiro e quase que ela foi linchada pelas pessoas que queriam mais dinheiro. Então, simplesmente foi dando, mas é importante seguir aquele provérbio chinês. É melhor ensinar a pescar do que ficar dando peixe. Então, a caridade também tem que ter sabedoria para fazer a caridade, e não simplesmente alimentar uma pessoa para ficar acomodada para sempre. Pergunta número 5, masculino, 44 anos. Há mais de 10 anos tenho pés escamando. Gostaria de saber a causa e o que fazer para resolver isso. Faz mais de 10 anos que você não visita todos os túmulos dos seus antepassados. Não é questão de gostar ou não. 99% da população prefere passear, viajar, do que ir ao cemitério. Mas é nosso dever dar atenção aos nossos antepassados. E muita gratidão. Vá visitar todos por parte do pai e da mãe. Já sabe o que eu vou falar. Leve o balde, detergente, vassoura, e lave a superfície, leva um copinho d'água e deixa o copinho lá. E veja, em casa, leia todos os dias a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, sem falta. O ideal é você ler de manhã Chuva de Néctar e à noite Palavra do Anjo. E todos os anos faça 2, 3 visitas ao ano para os túmulos dos seus antepassados e veja o que vai acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer. Feminino, sexta pergunta. Feminino, eu sou divulgador certinho e tenho imensa admiração pela elevada sabedoria do leitor. Minha mãe sofre há anos de uma espécie de calo, olho de peixe nos pés. Já passou pelo médico que sugeriu até cirurgia, pois agendamos, mas não conseguimos realizar. Dessa forma, ela sente dor, manca muito, faz uso de remédios e não melhora. Qual a prática poderia ser feita? Teria alguma causa espiritual? Muito obrigado. Nos livros, um dos livros meus que eu escrevi, parece que é o Conquista a Felicidade com Amor, que eu cito o caso da senhora que tinha a sola do pé toda ressecada, que até chegava a sangrar. Ela é de Porto Alegre, regional Rio Branco. E ela estava na academia quando eu falei: a senhora abandonou os túmulos antepassados, precisa visitar. Ela falou: não visito realmente, porque eles estão no interior e eu não tenho visitado não. Eu falei: então visite e lave a superfície e a senhora vai ficar curada. No ano seguinte ela participou novamente do mesmo seminário Carnaval, e ela falou: do pé esquerdo eu fiquei curado, do pé direito não. Eu falei: por que direito não? Porque eu só visito antepassado por parte do meu pai, mas visita a mãe também, antepassado. Por isso que quando fala antepassados, eu dou uma reforçada por causa disso. Tem gente que fala, só visita uma parte e não visita a outra. Visita por parte do pai ou da mãe, mas não visita a outra parte. Então, antepassado por parte do pai e da mãe, ok? E outro caso que aconteceu foi na sede central, numa reunião de quinta-feira, era a reunião dos jovens, e o salão estava praticamente cheio. E quando eu disse: você que tem a sola ressecada, quem tem a sola do pé ressecada, isso é falta de amor, um descuido de não ter visitado os túmulos antepassados. É importante que faça essa parte também. Aí estava um casal no fundo do salão, e o homem levou uma cotovelada da mulher. Em futebol isso é cartão amarelo, levar a cotovelada. E ela disse: tá vendo? Faz mais de 10 anos que seu pai faleceu, você nunca visitou o túmulo dele. Aí isso é uma quinta-feira, no sábado foram e saíram do cemitério, fizeram tudo o que eu falei, jogaram água, lavaram. Quando saíram do cemitério, sentiram tanta sede, que pararam numa barraquinha que vendia coco, que ele tomou água de 4 cocos. Um coco, eu já cheguei a medir, tem mais, alguns cocos tem às vezes chega a ter mais que 1 litro um coco. Ele tomou 4, a esposa 3. Chegou em casa, eles chegaram em casa e o rapaz com uma sede, tomou água, não passava sede, a sede só passou quando ele foi na frente do oratório e fez a suta para os antepassados. Um detalhe: esse rapaz todos os dias chegava em casa, colocava os pés na bacia da água e passava a pomada para amolecer a sola do pé. Até falou para a esposa: compre uma pomada mais forte, que esse não está fazendo efeito.
Mas naquele dia, depois que ele foi no cemitério e foi no oratório, fez a leitura da Suta Sagrada, quando tirou o sapato, a pele, a sola do pé já estava lisa, no mesmo dia já ficou lisa, ok? Então conte esse caso para sua mãe e vá visitar junto com ela os jazigos da família e também entenda que o solo, a terra, representa Deus. E as nossas pernas representam antepassados. A parte inferior da perna que toca o solo, se tiver problema de gangrena, se tiver solo ressecado, tiver esse problema também de olho de peixe, é porque nossos antepassados não estão sendo vivificados por nós. Então nós precisamos dar esse amor aos antepassados. Não somente na leitura da Suta, mas também cuidando, visitando, deixando os jazigos sempre limpos e visitando 2 a 3 vezes por ano. É isso que o mestre recomenda. Por esse fato aqui, às vezes pode até ser que o caso da sua mãe não seja um antepassado da linha vertical, pode ser que não seja túmulo antepassado por pai do pai ou da mãe, pode ser que ele esteja visitando todos, mas pode ser que não esteja também. Mas outra possibilidade é quando tem um tio, uma tia que tinha um carinho muito carinho por um sobrinho, uma sobrinha, e faleceu. E às vezes é um tio ou tia que não teve herdeiros, ninguém visita o túmulo deles, então é importante que faça isso. Verifique um tio ou tia que gostava muito da sua mãe, visite o túmulo deles também, ok? Pergunta número 7, feminino, 46 anos, casada, 2 filhos, tem o rosto muito manchado, escuro e muito envelhecido pela minha idade. Já fiz tratamentos caros em clínicas, tomei vitaminas e nada melhora a minha aparência. Fico muito triste ao me olhar no espelho. Também tenho inflamação no útero repetidamente. Se puder me orientar o que fazer para melhorar, ficarei muito feliz. Claro que vamos orientar sim. Você é uma pessoa muito emotiva. E normalmente fica aborrecida por coisinhas até insignificantes que outras pessoas não ficariam, mas você fica muito ressentida. Então o rosto reflete a nossa emoção. Tanto que quando a pessoa fica um pouco envergonhada, ela sente um calor no rosto. Então sentimos o rosto aquecer quando passamos vergonha. Então é o espelho do nosso emocional, é o rosto. Então muitas vezes sua mãe fica ressentida. Muitas vezes, você que fez a pergunta, não é sua mãe não. Muitas vezes você fica ressentida com seu esposo e fica de cara feia, fica de cara fechada, né? Então você, que fica aparecendo no seu rosto? Não aparece aquele rosto que brilha, que transmite luz, que transmite alegria, mas transmite o quê? Tristeza, um rosto sombrio, por isso que o seu rosto fica manchado. Então se você fica sorridente, vai brilhar a face, o rosto vai brilhar e não vai aparecer o envelhecimento, ok? Então aprenda a perdoar, não fique tão ressentida, leia o livro Lições para o Cotidiano, sorria, assim que acordar, vá ao escovar os dentes, fique uns 5 minutos a mais olhando para o espelho, olhe para o espelho e diga: sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz. E vai aumentando o ritmo. Sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, sou alegre, sou feliz. Repita isso todos os dias, pelo menos 5 a 7 minutos. Todos os dias. E veja como o seu rosto vai começar a mudar. Se aqui está manchado, olhe o lado que não está manchado. Olhe para o outro lado. Mas não fixe a mente naquela, está manchado, está manchado. Não. Está manchado a mente sombria que faz aparecer essa mancha sombria no rosto. Então, fique mais alegre e procure, leia Lições para o Cotidiano. Atende no relato da moça que era cega e ficou curada. Eu ia até ler esse relato que está no livro Lições para o Cotidiano, mas o tempo já está esgotando. E leia também nesse mesmo livro, aquele caso da mulher que foi jogada na pilha de cadáveres, depois que eclodiu explodiu a bomba atômica, ela foi considerada morta e estava no meio do cadáver, e o marido encontrou-a no meio dos cadáveres. E depois, quando ela viu no espelho como que estava o rosto dela, ficou com muita mágoa do marido, ficou com bronca, porque não me deixou morrer, vou passar vergonha no resto da vida com esse rosto todo deformado. Mas quando ela viu que faltava gratidão, porque mesmo com aquele rosto deformado, meu marido me salvou, é porque ele me ama,
foi quando despertou um sentimento de amor muito profundo, um sentimento de gratidão muito forte. Aquele pensamento sombrio se transformou em sentimento de gratidão. Obrigado, querido, obrigado por ter me salvado, obrigado por me salvar, mesmo estando com essa fisionomia, com esse rosto todo deformado. E aí que aquela cicatriz do rosto foi desaparecendo. Quanto mais gratidão ela teve, aquele rosto voltou à normalidade. Quando ela fez o relato, falou, olha, praticamente voltou à normalidade o meu rosto, porque deixou de ficar reclamando, lamentando o marido, para ter sentimento de gratidão. Então agradeço ao marido. Garanto que muitas mulheres gostariam de ter um marido igual ao seu. E você tem um marido assim, agradeça, agradeça, agradeça. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Abraço para Jaú, São Paulo, Goiânia, Belém, Pará, Dona Pretora Antônia Nunes, muito obrigado. Cuiabá, Buenos Aires, Lorena, Argentina, muchas gracias. Salud a todos los argentinos. Cornélio Procópio, Paraná, Maringá, Pretora Doraci, Mogi das Cruzes, São Paulo, Três Passos, Rio Grande do Sul, Triângulo Regional, Triângulo Alto Paranaíba, Regional Interlagos, Pretora Marildes, Canoas, Rio Grande do Sul, Cáceres, Mato Grosso, Praia Grande, São Paulo, Maceió, Adamantina, São Paulo, Laje, Santa Catarina, SP Santana, João Pessoa, Paraíba. Muitas graças, muito obrigado. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Não custa nada repetir, do que é muito melhor repetir essas palavras do que ficar lamentando, do que ficar excessivamente preocupado. Ok? Então, se você está doente, está preocupado com isso, com aquilo, todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Repita, 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 que isso vai vibrar automaticamente e tudo vai começar a melhorar em todos os pontos de vista. Página 101, 15º voto. Tenhamos uma vida sem arrependimentos, verdade, a vida 28, ok? Tenhamos uma vida sem arrependimentos, vivendo plenamente o dia de hoje, de maneira mais vigorosa, radiosa e correta possível. Tenhamos uma vida sem arrependimentos. Para isso, sempre agir com bom senso, agindo de tal forma que a consciência possa nos guiar e não fazer aquilo que não se deve ser feito para posteriormente não ficar com sentimento de culpa. Então, tenhamos sempre uma vida sem arrependimentos, vivendo plenamente o dia de hoje, de modo que possa sempre estarmos felizes conosco mesmo, de maneira mais vigorosa, radiosa e correta possível. Karl Menninger cita no livro Homem contra Si Próprio sobre um amigo dele que foi tirado da cama e retirado do hospital no meio da noite por uma parenta com quem sentia hostilidade, que era obrigado a obedecê-la. Menninger advertiu que isso não deveria ser feito, advertiu a mulher, que se não me engano era a mãe dele, porque ele estava muito depressivo e era perigoso. Estando depressivo era muito perigoso tomar uma atitude dessa. Foi levado para vários lugares por essa parenta. Pouco depois ele se matou. Era um competente cientista e de muito futuro. Como deve ter ficado essa parente? Ela foi advertida por Menninger e o sentimento de culpa, a consciência começa a martelar. O sentimento de culpa começa a todo momento, a todo instante, e ela passa a ter sofrimento maior porque quis impor. As pessoas que gostam de impor, tudo tem que ser feito do jeito dela, é bom refletir sobre isso. E a Seichoni ensina que abólio tem que ser assim. Nós sempre temos que respeitar o direito do outro, o direito de ser livre. Lembra dos 5 desejos? Ser amado, 5 desejos de ser humano: ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Por esse fato que, quando começa a impor, pode causar esse tipo de tragédia. Outro fato registrado por Menninger: o caixa de um banco de uma pequena cidade, indivíduo quieto, amistoso, merecedor de confiança, muito querido, muito conhecido por toda a comunidade. Era uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Certa tarde, após o expediente, ele se fechou no seu escritório e se matou. Descobriu-se posteriormente um déficit nos seus livros
e ficou provado que ele se apropriou de milhares de dólares. Seus amigos recusavam, não acreditavam no que tinha acontecido, como que podia ser, como era possível uma pessoa daquela índole, uma pessoa tão bondosa, fazer aquilo. Digno de confiança, e a opinião do povo foi de que ele de repente se tornou irracional e cedera à tentação e posteriormente ficou com remorso. Mas apareceram posteriormente outras coisas, o envolvimento com uma outra pessoa. Repetindo ao 15º voto de aprimoramento espiritual, tenhamos uma vida sem arrependimentos, vivendo plenamente o dia de hoje de maneira mais vigorosa, radiosa e correta possível. A prosperidade, lembrando aquilo que está escrito no livro Prosperidade está na Mente, que o professor Tokuhisa aprendeu quando ele ficou no Brasil, e aprendeu também algumas coisas muito ocidentais, e ele escreveu que no Ocidente, não falou exatamente Brasil, falou no Ocidente, é dito sobre as 4 tentações. Então a primeira é todos fazem isso, né? E assim se justifica para que a voz da consciência não fique buzinando dentro dela. Segundo, é um ato sem importância, para justificar aquela voz da consciência que fala, você não deveria ter feito isso. A terceira, é uma só vez. E a quarta, ainda tenho muito tempo pela frente. Então são justificativas para que a voz da consciência não fique falando muito alto. E lembrar sempre que a oração Pai Nosso não é só falar. Tem pessoas que só pronunciam, mas não vivem a oração Pai Nosso. E na oração Pai Nosso diz, não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal, livrai-nos da tentação, livrai-nos dos karmas negativos, livrai daquilo que não é aquilo que não veio de Deus. Então, tenhamos sempre uma vida com plena consciência, de modo que possamos viver uma vida feliz. Talvez alguém pergunte, o fato dele ter se suicidado não pagou o erro cometido, o pecado cometido? É uma maneira muito simplória, para quem olha de uma maneira só a ponta do iceberg. Mas isso, na realidade, não paga, porque posteriormente vem as consequências do suicídio. Não porque como ele se sentirá ao ingressar no mundo espiritual. O pensamento lógico é falar, não pagou porque ele vai continuar sofrendo. Então o sentimento de culpa por ele ter se apossado de um dinheiro que não era dele, um dinheiro que era da população, porque o dinheiro que está no banco é da população. O banco em si não tem dinheiro. Se todo mundo retirar o dinheiro que depositou no banco, o banco quebra, o banco fecha. Não é? Então o sentimento de culpa por ter se apossado do dinheiro que era do povo, dos outros. Por quê? Porque o dinheiro é das pessoas que têm conta no banco. Né? Então, outro detalhe, sentimento de culpa pelo ato, pela fuga e ter deixado um problema sério, uma morte muito repentina, brusca e desagradável, deixando esse problema chamado abacaxi, né? No Brasil se fala abacaxi, ananás, porque tem muitas puntas. Então, esse sentimento de culpa começa a martelar mais ao ver que a esposa e os filhos ficaram numa situação muito desagradável, não somente a parte financeira, porque não vai ter mais o salário da pessoa, mas também perante a imagem com a população, com a comunidade. As pessoas vão ficar sempre lembrando, e os filhos vão ficar também passando momentos desagradáveis. Ele é filho do ladrão, ele é filho daquilo, não sei o quê. Então, é igual o caso daquele traficante Pablo Escobar, que os filhos, ele estava vendo uma entrevista do filho, ele vive em outro país por causa dessa situação, vive para que não se associem a vida dele com os atos errôneos que o pai cometeu. Então, esse tipo de situação não é nada agradável. O sentimento de culpa pela infidelidade, sentimento de culpa pelo ato covarde, pelo ato egocêntrico que ele foi dominado, tudo isso martela e faz com que ele fique no purgatório para se purificar daqueles sentimentos. Não é Deus que mandou, mas a própria
a própria nebulosa mental dele, a própria ilusão que fica ali atormentando, e ele esquece que é filho de Deus e só fica se auto-ocupando, se auto-acusando, se auto-acusando, se auto-acusando. Vamos na página 128, 16º voto de aprimoramento. Nós acreditamos que o bem, o amor, a sabedoria e a luz constituem a nossa imagem verdadeira. Nós acreditamos que o bem, o amor, a sabedoria e a luz constituem a nossa natureza divina, a nossa vida, constitui o nosso eu verdadeiro, a nossa imagem verdadeira. E nos propomos cada vez melhor, viver cada vez melhor, praticando atos de amor e lendo palavras da verdade. Quanto mais nós praticarmos o bem, mais sensações agradáveis nós registramos no nosso subconsciente, mais karmas bons vão ficando acumulados no celeiro do céu, registrados no nosso inconsciente. E, consequentemente, as coisas começam a melhorar, porque estamos plantando e depois vem a colheita. Por isso que os atos bons, os atos de caridade que nós fazemos para os outros, em verdade, estamos fazendo para nós mesmos. Então, com esse processo de desenvolvimento, por exemplo, o processo de desenvolvimento de uma criança, é muito bom que nós ensinemos também para que ela já comece a praticar ato de amor, de bondade, principalmente criança que está naquela fase do egoísmo muito acentuado, aprender a ceder, aprender a dar umas coisas, aprender a compartilhar com outras pessoas. Então é muito comum, muitas vezes, encontramos pessoas que vêm com problemas e o problema está numa coisa que é do tempo da adolescência. Principalmente acontecia muito com mulheres, quando ela impedia que a irmã usasse a roupa dela, impedia que a irmã usasse o sapato dela, impedia que... E depois veio aquela consciência martelando, vendo a irmã saindo com uma roupa que não era nada adequada para o momento, e ela poderia ter emprestado uma roupa, ter emprestado uma bolsa, emprestado um sapato para a irmã. Mas ela recusou e, posteriormente, o sentimento de culpa veio martelando. Então, devemos sempre procurar fazer com que as coisas boas sejam feitas. Então, por esse motivo que o mestre diz, uma flor na mão de uma criança, a intenção dela, quando a criança comete algum erro, a intenção dela é agarrar a flor, mas de repente se ela derruba a flor, destrói, não podemos ficar condenando, criticando e castigando a criança por causa disso. Ela não fez por querer. Para ela não sabia ela não tinha uma noção da força que ela tinha a ponto de destruir uma flor ou um outro objeto. Página 132, 16ª linha. Aos adolescentes deve-se incentivar a leitura de biografias de sábios e de grandes personagens, as quais exercerão valiosa influência sobre eles. Uma coisa que ocorre muitas vezes, não somente no Brasil, mas em todos os países ocidentais, e em muitos outros países também da Europa, as pessoas, principalmente os órgãos governamentais, procuram resolver o problema que acontecem e atacando o efeito e não a causa. Então, o índice de criminalidade é muito grande e ficam somente pensando em prender e na cadeia, muitos indivíduos, ao invés de melhorar, piora porque ali é uma escola, porque ele fica junto com outros delinquentes, outros filhos de Deus que estão em ilusão. Então, o que é ponto básico no incentivo, fazer uma coisa que, principalmente nos meios de comunicação, televisão, ao invés de ficar passando coisas só de tragédia, acidente, não sei o quê, programas educativos. E também, uma coisa que é muito importante, a família. A família, quando tem amor, é bem estruturada, os filhos crescem fortes, sadios e harmoniosos. Mas quando é uma família onde só tem briga, desarmonia, e aquilo ele acha normal e, consequentemente, quando crescer vai continuar fazendo aquilo. E a tendência normal das crianças que imitam os pais fazem com que fazem exatamente o que os pais faziam, procede da mesma maneira que os pais procediam. Então são detalhes que é importante, já educando, ensinando, orientando. Eu sou brasileiro, e uma coisa que, normalmente, quando fala, você torce para o Japão, quando tem uma competição Brasil-Japão,
Eu sou brasileiro, meu coração é verde e amarelo, lógico que eu torço para o Brasil, né? Mas quando teve aquela Copa do Mundo no Brasil, e logo após os jogos, uma coisa que impressionou, chamou muita atenção, não somente dos brasileiros, até eu vi um vídeo de uma pessoa, não sei se era colombiano ou era argentino, estava em espanhol, mostrando a cena daqueles torcedores japoneses limpando o estádio, deixando tudo limpo. Para eles é normal, para esses torcedores japoneses era normal, porque aprenderam isso na escola. Então na escola, normalmente, a gente vê que terminando a aula, quem começa a fazer a limpeza são os próprios alunos, aprenderam, isso é normal automaticamente. Então aquilo não tem nada de anormal para ele, mas para nós é anormal. Então a gente vê pessoas jogando no carro, muitas vezes eu vi isso, jogando cigarro no chão, jogaram lata de cerveja, de refrigerante na estrada. Esse tipo de problemas que acontecem é porque não foram educados para isso. Isso não é problema meu. Aí eu pago uns impostos, eles estão lá para limpar. Não custa nada para fazer a sua parte. Não custa nada fazer a sua parte. Uma das vezes que nós estivemos no Japão, até o pretorenho, Eni Masakihara, estava do meu lado, ele falou, dá uma olhada nas ruas. Você não vê lixeira, mas também não vê lixo, não vê sujeira. É que o pessoal coloca o papel, que ao invés de jogar no chão, coloca no bolso e quando chegar perto de uma lixeira, ou dentro de casa mesmo, joga no lixo. Então, são educações, questão de educar da forma correta. Por esse fato aqui, na sexta linha, na página 132, os adolescentes aos adolescentes, devemos incentivar a leitura de biografias de sábios e de grandes personagens, para que eles possam ter em mente um rumo correto, um rumo, se espelhar em quem foi um vencedor, espelhar em quem foi exemplo de vida. Automaticamente seguirão esse caminho de forma natural, como um ídolo que as pessoas adoram, ele também vai passar a seguir e passar a ter realmente uma grande influência na sociedade, procurando fazer aquilo que essas pessoas mais ilustres fizeram também. Na página 137, diz o professor Masaharu Taniguchi, o mestre Masaharu Taniguchi, não só fiquei curado de uma anormalidade visual, como também tenho curado a anormalidade visuais de muitas pessoas, deficiência de visão, audição ou olfato, entorpecimento do sentido do tato ou do paladar. Enfim, todos os defeitos dos órgãos dos sentidos, dos 5 sentidos, são reflexo da nossa mente. No organismo, do descontentamento da mente que não reconhece as infinitas dádivas de Deus. Então, aquele sentimento de insatisfação, aquele sentimento do ego de não querer escutar, de não querer ver, então passa a ter problemas de visão sérios, a pessoa passa a ter ficam até cegos, problema de glaucoma, catarata, tem muitos relatos nas certidões de pessoas quando tomaram a decisão de reconciliar, então aquele desejo de não ver a pessoa se curou. Agora muitas pessoas pensam, mas e o óculos? O óculos é questão de... Algumas pessoas usam, por exemplo, o Messi, ele menciona que ficou curado do problema da visão, mas ele continuou usando óculos por causa da estética. E eu também uso porque eu gosto. Quando tinha a terceira série primária, né, tinha meus 8, 9 anos, e cheguei em casa e falava para minha mãe, mãe, acho que preciso usar óculos, não estou vendo muito bem. E quando minha mãe falou, eu tenho óculos aqui, vamos lá. E fiz a dilatação da vista, foi horrível ficar 3 dias com a vista dilatada. E depois ela me deu aquele óculos de armação muito antiga, mas eu não usava. Primeiro porque eu não precisava aquele óculos, até enxergava menos com aquele óculos, mas achava que ficava com cara de inteligente. Então aquele fato de gostar faz com que a pessoa muitas vezes use, mas na verdade, eu mesmo para perto, muitas vezes estou digitando, eu tiro o óculos, porque eu não tenho necessidade. Mas existem certas pessoas que necessitam de um problema de audição, por exemplo, ou problema de olfato. Problema de olfato. No livro Buscando o Amor dos Pais, tem um relato de uma moça que nasceu já sem olfato. Não, estou confundindo. Então, tem um caso que aconteceu em Goiânia, de uma moça que nasceu sem olfato. E tem outro caso também de cura, que está citado no livro Buscando o Amor dos Pais. Um dos deles é a pessoa que tinha sérios ressentimentos com os pais.
E quando aprenderam, lendo, relendo, praticando o agradecimento a papai e mamãe, de repente começou a sentir o olfato. Então, os 5 sentidos que nós temos no corpo é o contato para o mundo exterior. Mas quando o nosso ego está muito ressentido, ele não quer ver, não quer ouvir, não quer falar. É o caso que aconteceu outro dia, que nós contamos o relato de uma pessoa, que a sobrinha da pretora da Bahia, a pretora Marina, que estava com um problema maxilar e não conseguia mover a boca, não conseguia se expressar. Então pronunciava muito, com muita dificuldade, e eu disse: perdoe seu pai, perdoe seu pai. E quando ela começou a pôr em prática, isso que é a grande virtude dessas pessoas, que colocam em prática, não somente ouvem, mas colocam em prática. Mesmo que o ego não esteja muito motivado a fazer, vai vencendo, vai dominando a si próprio, vai limpando. Não é questão de esperar a vontade chegar, vai praticando. E essa vontade, essa desagradável vontade de não querer praticar, vai desaparecendo e de repente acontece o que aconteceu com ela. E praticando, obrigado papai, oração de perdão, ela notou que ela descobriu que o pai amava muito, a amava muito. E ela se reconciliou, abraçou o pai e ficou curada. E o maxilar começou a mover-se naturalmente, ela começou a falar naturalmente e, além disso, ela conseguiu um emprego excelente. E por que não conseguiu antes? Porque tinha ódio do pai, mágoa do pai. Esse é aquele fato que eu digo que pessoas que não odeiam, que não amam os pais, não têm sorte na vida. Mas quando se reconciliam, não somente ficou curada, como a sorte mudou. Apareceu um emprego excelente, que ela nem esperava que pudesse acontecer. Tudo é consequência da manifestação do amor, manifestação da reconciliação. Por esse fato é que nós devemos sempre, na medida possível, ir praticando a Seichonoye. Ok? Então vou fazer uma coisa agora, que na primeira parte eu falei que não daria tempo. É o capítulo 5 daquela mulher, da moça, que se curou. Então o professor da Seichonoye, o professor Watanabe, ele era famoso porque era considerado milagreiro. E realmente as orientações que ele dava, aconteciam muitos milagres. Então no capítulo 5 diz o seguinte: espalhou-se na cidade de Takada a notícia de que qualquer doente seria curada se recorresse ao professor Isaburo Watanabe. Certo dia ele recebeu uma carta. Era de uma menininha, a letra era bem infantil, e transmitia mais ou menos o seguinte. O mestre então falou, transmitia mais ou menos o seguinte, porque ele não escreveu na íntegra a carta da menina, apenas ele soube do relato contado pelo professor Watanabe. Então, mais ou menos o seguinte: minha irmã sofre de catarata. Lembra que é uma criancinha bem de 6, 7 anos de idade. Minha irmã sofre de catarata, não enxerga nada, está acamada há muito tempo. Eu queria que o senhor a curasse. Veja, a criança, sabendo que o professor Isaburo Watanabe era milagreiro, e, na verdade quem faz milagre é Deus, né? Então é aquilo que o professor Tokuhisa falava. Quem cura é Deus, quem fica famoso são os médicos, né? Ele como médico falava isso. Minha irmã sofre de catarata, não enxerga bem, está acamada há muito tempo. Eu queria que o senhor a curasse. Como ela é cega e não pode sair da casa, agradeceria muito se o senhor viesse até a minha casa e falasse sobre ela, sobre a verdade. Aí o professor Watanabe, vendo aquela carta de uma criança tão jovenzinha, de 6, 7 anos, escrevendo, ele se comoveu, ficou muito comovido e foi lá. Chegando lá, diz aqui: viu uma moça de 20 anos deitada sobre coberta suja, cheia de poeiras e fuligem. Até mesmo os cabelos estavam cheios de fiapos de cobertor, por mais que mais parecia um ninho de pássaros. O rosto parecia não ter sido lavado há muito tempo e o aspecto era péssimo. O professor Watanabe perguntou-lhe: do que você sofre? Dos olhos, ela disse, eu não enxergo. Ah, e as outras partes do corpo? O rosto, por exemplo? Ah, não tenho nada no rosto. E a boca? Não tenho nada na boca. E as mãos? Ah, elas são perfeitas. Tem apetite? Tenho, sim. E como estão as pernas? Elas se movem. Quer dizer que todas as partes do seu corpo são perfeitas, exceto os olhos? Ela falou, sim, senhor. Depois o professor Watanabe explicou em uma linha, de uma forma mais resumida,
o seguinte: se é assim, por que você fica nessa ociosidade encolhida permanentemente sob as cobertas? A cegueira é a manifestação do espírito que não quer ver a luz. A luz é a dádiva que preenche o universo. Você não enxerga porque seu espírito não recebe essa dádiva com gratidão, não recebe a dádiva com gratidão. Seus olhos são os órgãos que captam a luz, mas estão cerrados. Você não enxerga a luz porque os olhos da sua alma estão fechados. Apesar da cegueira, o seu corpo está transbordante de graças recebidas. Você ouve, você respira, você come, movimenta os membros. Apesar disso, você está pessimista, pensando apenas na parte que não está bem. Só pensa nesse mal e se leva uma vida e se leva por si mesmo uma vida sombria. E você vive esta vida sombria. Esse é o espírito de quem não quer ver a luz. Vamos, tenha um espírito mais alegre. Ter espírito alegre é abrir as portas do seu coração para receber as dádivas, as bênçãos de Deus. Toda a luz que está no céu e na terra, assim você passará a enxergar. Na verdade, o professor Watanabe explicou tudo mais detalhadamente. No domingo seguinte ele não tinha aula para dar, então ele deu uma passada na casa dessa pessoa, dessa moça. Quem atendeu a porta foi a própria moça. Olá, senhor Watanabe, professor. Olá, professor. É o senhor, professor Watanabe. Entre, por favor, disse ela. E a própria moça conduziu-o até a sala e, após convidá-lo a sentar, disse-lhe agradecendo: Veja, professor, graças ao senhor não sou mais cega, agradeço-lhe de todo o coração. Admirado, impressionado, o professor Watanabe perguntou-lhe o que ela havia feito para depois de sua visita acontecer isso. Então ela respondeu: Após ouvir suas palavras, eu refleti bastante e compreendi que a minha maneira de pensar estava errada. Eu me arrependi. Resolvi que, apesar da cegueira, faria tudo o que estivesse dentro das minhas possibilidades. Eu possuía inúmeras graças recebidas nesse mundo, estava cercada de bênçãos de Deus, dos antepassados, dos pais da humanidade, enfim, de toda espécie de benefícios, mas não me lembrava de retribuir nenhuma dessas graças. Só pensava no meu corpo, principalmente na parte ruim. Estava sempre insatisfeita. Mas, naquele dia, após ouvir tudo isso, então ela sentiu um grande arrependimento. Mesmo sem enxergar, levantei-me, arrumei a cama, guardando o acolchoado, agradecendo-lhe por ter sido útil durante o tempo todo, e depois fui à cozinha. Tateando, peguei uma bacia, coloquei a água sobre o rosto. Coloquei a água e lavei o rosto. Depois procurei um pano de chão, comecei a esfregar o chão da cozinha, sempre agradecendo as bênçãos recebidas. Depois fui à sala, lá estava meu irmãozinho de 4 anos de idade. Ele me viu e disse: Mana, como você está bonita. Devo ter parecido mais bonita porque lavaram o rosto depois de tanto tempo. E eu disse a ela: Maninho, você está muito bonitinho. Que rosto gracioso é o seu. Em seguida, sentei-me e coloquei-o no colo. Quando eu vivia na cama, ele não se aproximava muito de mim, mas agora agarrava-se a mim, brincando com alegria. Fiquei afagando sua cabeça, repetindo: Você é um bom menino, você é um bom menino. Você tem um rosto muito lindo, você é um bom menino, tem um rosto muito lindo. Você é um amor. Então foi que aconteceu algo surpreendente. Comecei a vislumbrar o narizinho dele. Em seguida, foram aumentando gradativamente as partes visíveis. E eu, professor, finalmente estava vendo tudo claro. E assim, como um milagre, graças a Deus, agora eu enxergo tudo. E que bênção tão grande. Não sei, acredite, nem sei como lhe agradecer. Então, é o sentimento de gratidão, é o sentimento de abrir o coração e agradecer as bênçãos que nós temos e que muitas vezes nós não olhamos, as bênçãos que Deus nos deu, que nos dá, e muitas vezes só ficamos reclamando de coisas que nós não temos. Agradecer tantas coisas belas, o fato de poder ouvir, escutar, enxergar, o fato de ter onde morar, agradeça. Agradeça a família, agradeça a cada pessoa da sua família. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tem coisas que muitas divergências de opinião fazem com que a pessoa fique ressentida e fique já de cara virada com o outro, mora na mesma casa. Viver em harmonia, muito obrigado, obrigado, obrigado. Veja o lado bom e agradeça, obrigado, obrigado. E assim a vida vai ser muito mais iluminada, muito mais feliz. Muito obrigado. Qual o caminho que escolhemos para a nossa vida?
qual o caminho que está reservado para nós? A jornada até descobri-lo pode ser repleta de desafios, mas também nos permite conhecer toda a nossa capacidade para superá-los. Pois recebemos em nossa direção tudo o que é necessário para sermos felizes e irmos mais além. Será que nosso caminho está tão longe assim? Ou será que ele está bem ao nosso alcance? É o momento de se voltar para ele. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz, dia 30 de maio, das 14 às 17 horas, no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Esperamos por você no maior evento da Seichonoye em idiomas japonês e português. Muito obrigado!